trabalho é sobre Leonardo da Vinci, e sua história e seus conhecimentos matemáticos. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 e viveu até 1519. Mas para contar essa história, a gente precisa ir um pouco mais longe. Mais precisamente, sair do Brasil e ir para o país da bota, a Itália. Leonardo nasceu no vilarejo de Vinci, perto da cidade de Florença, na Itália. O seu nome vem em homenagem, sendo o nome artístico, da Vinci. Bom, como todo bom italiano, começou seus estudos muito cedo, aos 14 anos, sendo aprendiz de Andrea del Verrocchio, um famoso artista da época. Foi um dos principais criadores do Renascimento e construiu sobre o conceito da época. Ele também gostava muito de estudar sobre a matemática e a física. E ele levava muito disso para todos os seus estudos, principalmente suas obras de arte. 2 exemplos disso são Mona Lisa e Homem Vitruviano. Ele se questionava muito sobre tudo e como as coisas funcionavam. Por isso, daí vem sua genialidade. O principal estudo que envolve a matemática, anatomia e física de Leonardo da Vinci foi o Homem Vitruviano. Ele tem a razão áurea, que é igual às proporções perfeitas. Ele levou um estudo mais a fundo de Marcos Vitruvius, um famoso arquiteto da Grécia Antiga. Basicamente, ele chegou às seguintes conclusões. Um passo nosso corresponde a 1/7 da nossa altura. O nosso nariz corresponde a 1/3 da nossa face. E nossa altura é igual... Nosso tronco, na verdade, ele corresponde à metade da nossa altura. Ele chegou a algumas outras conclusões, analisando a anatomia do corpo e como a sua simetria pode chegar a conclusões perfeitas. Mas afinal, o que Da Vinci fez de tão importante? Ele aprofundou diversos estudos matemáticos, criou, junto com outros artistas, o Renascimento e também fez milhares de estudos que contribuíram para diversas áreas. Afinal, ele era médico, cientista, escultor, pintor e milhares de outras coisas. Bom, Leonardo da Vinci sempre foi incentivado pela sua família a seguir o meio artístico. Mas afinal, por que ele tinha esse incentivo que era tão incomum na época? Sendo filho de um agricultor rural e de uma camponesa, ele podia melhorar a situação financeira da sua família com isso. Famoso na sua época e depois da sua morte, ele viveu em diversas cidades. Algumas delas foram Milão, Roma e até mesmo Paris. Algumas curiosidades sobre Leonardo. Ele foi um dos primeiros a explicar por que o céu compunha da cor azul. Aposto que você não sabia sobre isso. Ele explicou através da física como os raios solares incidiam na atmosfera. Ao longo de sua vida, Da Vinci pintou poucos quadros, mas todos foram verdadeiras obras-primas. Alguns de seus mais famosos é a Gioconda, a Madonna Litla e a Santa Ceia. Da
Vinci elaborou um paraquedas com formato piramidal, que foi testado nos anos 2000 por Andrea Nicholas e funcionou perfeitamente. Outra de suas invenções foi o helicóptero, que foi desenhado, mas é uma de suas invenções mais estranhas, porque principalmente não teria conseguido sair do chão, porque era muito pesado e seria necessário a força de 4 homens para fazê-lo voar. E o tanque blindado, que tinha o formato de um disco voador e que o permitia dar um giro de 360 graus e tinha canhões. Leonardo da Vinci, como todo italiano, adorava uma massa e criou os poliedros, que são sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais, que são formadas por 3 elementos básicos: as faces, as arestas e os vértices. Podem ser convexos e não convexos. Aqui temos alguns exemplos deles, como o tetraedro e o cubo. Para finalizar a nossa história, Leonardo da Vinci, como toda boa pessoa, faleceu em 2 de maio de 1519. Esse artista até hoje é muito respeitado, apesar de fazer quase 500 anos da sua morte. Os monumentos que foram criados por Leonardo vão ficar para sempre na história. Muitas pessoas não sabem seus segredos e o que se passava por sua mente, mas contudo, todos acreditam que Leonardo da Vinci foi realmente um gênio. Obrigado por assistir.